deixar essa outra parte, vamos falar da parte boa. Não? Vi que você é muito defensor da Rocinha, né? Sua comunidade. Vi que você Na é verdade, eu muito sou ativo defensor das ali. comunidades, né? Mas principalmente da sua, né? Que é a sua casa. Primeiro tu arruma tua casa, né? Quer arrumar dos outros primeiro, não dá. Não, tá certo. Você acha que faltava alguma coisa para a comunidade, para você estar sendo uma pessoa enganjada ali para a comunidade também? Não, cara, eu vivo engajamento na Rocinha, né? Mas como eu te falei, eu tô num rolê muito hoje mais voltado pro samba do que as causas normais sociais. Uhum. Eu também continuo transformando vida através da arte da música, mas eu sempre fui um cara que eu ia lá, eu procurava arrumar emprego para as pessoas, a Sim. cesta básica, mudar a realidade da pessoa. O Muvuca nasceu de um grupo de ação social Muvuca. Verdade. Nasceu assim. Mas eu sempre fui engajado na Rocinha, sempre corri atrás junto com a rapaziada que são líderes mais fortes da Rocinha nesse momento, né? Nesse recorte. A Rocinha ela é cíclica, né? Ela vai mudando de forças políticas que atuam para poder ajudá-la. Sim. Mas continuo ralando para a Rocinha. Eu acho que a Rocinha tem seus prós e seus contras em relação a buscar o social, a ajudá-la, porque é o seguinte, como a gente acabou de falar aqui logo no início, a gente está num lugar onde, teoricamente, não precisa de nada. Sim. Então as pessoas acham que a Rocinha tem tudo. E aí a Rocinha fica lá esperando alguma coisa acontecer. Cair do céu. A galera tem olha, tá na Zona Sul, não precisa de nada lá não, pô, tem tudo. Porra! Falta tudo, só quem negão. sabe passa, né? Os governantes acham. Os caras acham que a Rocinha tá bem, pô. Porque do lado tem Gávea, pô, Leblon, e aqui é São Conrado. Não, a Rocinha tá bem. Pô, bem quem tá aqui, pô. Aqui, caralho. Aqui tá no asfalto, né? Esquece. Você falou do programa, né? Realmente ele nasceu nessa vertente, né? Eu queria que você falasse um pouco dele, desse começo, desse início, né? Do programa, dessa ação social, para voltar para a comunidade também. Então, de novo, vou me repetir, mas é importante. Sim, claro. Eram alguns moleques lá de cima da Rocinha, no barro, eu vim do barro, e a gente jogava futebol no campinho, de barro mesmo, sabe? Terra batida ali. E uma vez a gente subindo por ali, a gente viu uma senhora com fome, né? Chorando de fome. E aí, cara, aquilo despertou daquela molecada ali uma parada muito doida. Em geral, conversou, fomos pra casa, roubamos em casa. Cada um roubou alguma coisa em casa pra dar de comer pra essa senhora. Pra gente aquilo ali era o social, né? Sim. E aí eu fui entender através do meu pai Chavante o que era social. E aí nós criamos o Muvuca de ação social, que aí eu comecei a entender, comecei a pedir aos amigos empresários do meu pai na época para ajudar. Eu fui buscando a forma de entender ajudar, o que era social e de ajudar as pessoas. E aí eu entendi a política, fui vivenciar a política, fui correr atrás de como fazer aquilo acontecer, até que eu parei na Rádio Katana para pedir ajuda. E aí o Eduardo Katana abriu os microfones, me colocou lá sentado e falou assim, fala aí. Ainda era CD, ele colocou o CD lá, comecei a falar, o telefone começou a tocar. Eu já era um comunicador, de fato, por ter visto aquele cara lá, já corria atrás de comunicar, já tinha feito teatro. Legal. E aí nasce ali o locutor de rádio, Fernando Júnior, que foi meu experienciar de rádio, foi na Rádio Katana. Depois de lá eu vou para Rádio Brisa FM do Elias Lira Guilherme, que é uma rádio mais jovial, que aí o programa se transforma, vira mais FM. Sim. E aí depois de lá, através da Fabiana, eu vim parar na TV Rock, que era um canal de cabo da Rocinha, e aí a gente começa um trabalho muito mais sério, que aí eu começo a trazer a galera do samba pra cá. O Pique Novo, no capítulo do Pique Novo, ele explica muito como o Muvuca foi importante, é importante, Sim. né, pro mundo do samba em relação ao Rocinha, e depois, agora mundialmente, falando desse trabalho dentro do YouTube. Mas nasce assim, cara, a minha vontade
de fazer com que o samba tomasse o coração das pessoas. Né? Claro. E aí, mano, vira essa maluquice que depois de um tempo parado fazendo só eventos, ganhando pão, Cavãozinho. eu volto por causa do Serginho, cara, que era do Pra Valer, Serginho do Pra Valer. que tá lá em São Paulo, que me obrigou a voltar a fazer o programa. Me obrigou, né? Literalmente me obrigou. A culpa é toda dele, não é minha. E aí eu vou lá fazer. Assim, foi tipo na sexta-feira a gente conversou, na terça-feira eu tava gravando. Pô, que legal. E aí, cara, o primeiro convidado foi Boca Louca. Só. Infelizmente, logo depois do falecimento desse meu grande amigo, né, que é o Renatinho, Renatinho. eles foram lá e foi muito gostoso, assim, vê-los, poder abraçá-los, porque a gente tem história, né?